Paulinho, se Cássia quis, quem não vai querer? Eu quero. Eu gostei da história da previsão, da profecia, porque tem outra previsão que acontece na internet, não é uma profecia, mas é uma previsão antiga, da década de 80, as palavras estão circulando na internet, de um grande homem que avisou que para se livrar do PT seria ao custo de muito sangue do povo brasileiro. E não há dúvida da concretização dessas profecias e dessas previsões, né? Quantas pessoas morreram nos hospitais do Brasil por falta dos bilhões desviados no governo do PT? Uma pequena porcentagem recuperada e devolvida durante a Lava Jato, mas quanto não foi perdido? Os bilhões de endividamento da Petrobras ou os bilhões desviados que não foram recuperados? Quanto que isso custou em termos de sangue e vida? Quantas pessoas que não pereceram pela pobreza gerada pela maior crise econômica da história do país, que foi o estado no qual o governo do PT nos deixou em 2015? O sangue já foi pago. Agora, se o povo escolher sangrar de novo, que Deus tenha misericórdia de nós. E falando da misericórdia de Deus, né, tem duas coisas que explicam esse anúncio da Cássia Kiss que eu acho muitíssimo interessante. Ambos foram ditos aqui já por vocês. O primeiro é o fato de que ela está cada vez mais fervorosa na sua fé. E não tem como ser cristão hoje e não ir contra a esquerda. Não tem, é impossível. E eu lamento, Felipe, mas não é mais possível você não misturar religião e política se você for cristão, porque o projeto da esquerda... Eu entendo isso, Rogério. Eu entendo isso, Paulinho. Paulinho, eu entendo isso, Paulinho, mas eu acredito que Deus... Sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus ele tem tanta coisa pra fazer, ao invés do que ele ficar ouvindo o que a Cássia Kiss tem pra dizer ou não. Mas, até porque a gente passamos por uma pandemia, mas isso não ausenta, obviamente, a questão, porque quando a gente fala de religiosidade, aí eu acho que são outras questões, né? Então, quando você exerce a sua religiosidade, ok. Agora, eu acho que às vezes tem declarações que é melhor você não ir muito a fundo. Fala, querido. Do fundo do coração, nós cristãos acreditamos em um Deus que tem todo o interesse em ouvir o que uma filha dele, a Cássia Kiss, tem a dizer. A gente acredita nisso, assim, do fundo do coração, todos nós, inclusive você. Eu acredito também. Nós. Eu sei disso, mas eu só acredito também. Ele, mas eu acredito. Não tem mais o que fazer. Ele tem todo o interesse em ouvir o que você tem a dizer. Sim, eu também acho isso. Os ataques são cada vez mais diretos. Existem ataques diretos, como está acontecendo agora com um amigo do Lula festejando, mandando cartinha na Nicarágua, ou existem ataques aos valores cristãos, ao modo de vida cristão, a pessoas que dizem que você não precisa de padre, não precisa de pastor, porque o cristianismo não tem que se meter. Essa separação é impossível. Anos atrás, até poucos anos atrás, aqui nos Estados Unidos isso é muito claro, até poucos anos atrás era possível você votar no Partido Democrata e ser cristão. Hoje não é mais possível. Era possível você votar no PT e ser cristão. Hoje isso não é mais possível. Paulinho, eu não gosto de colocar. Eu acho assim, Paulinho, eu não curto colocar, por exemplo, Deus na mesma cesta de corrupção, entendeu? Por onde passa dinheiro, por onde passa Lava Jato, porque eu acho que Deus tem muito mais coisa pra fazer do que realmente ficar envolvido nessas questões. Para concluir seu raciocínio, em seguida, Zoe. Para eu concluir meu raciocínio, essa diferença entre votos de cristãos na esquerda ou na direita, ela é detectável estatisticamente. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os ateus e os cristãos têm uma diferença entre 26 pontos percentuais no percentual de voto da esquerda. A esquerda está sendo abandonada pelo cristianismo no mundo inteiro porque está se tornando frontalmente oposta ao cristianismo, que é uma parte, tem uma origem na razão marxista, e eu já expliquei aqui, já trouxe até o livro do Richard Wurmbrand sobre Marx e Satã. Mas o outro motivo pelo qual a Cássia Kiss está declarando esse apoio de forma aberta está explicado por ela mesma quando ela diz que não fará mais novelas. Ela não tem mais nada a perder, ela não precisa mais esconder, como todos os outros bolsonaristas que estão dentro da Globo, alguns a Zoe já sabe melhor do que eu, vários outros que têm que ser enrustidos por medo de perseguição política. Tem que ser enrustido. Essa coisa de tentar dizer, porque teve uma que não sei o quê. Então, pelo amor de Deus, vocês vão acreditar nessa bobagem que é repetida todos os dias, ou nos próprios olhos de vocês? Quantos artistas globais não estão decretando apoio a Lula? Que tipo de perseguição essas pessoas sofrem? Pelo amor de Deus, olhem Hollywood inteiro, como é que Hollywood se posiciona. Olha a quantidade de portas que se abre para as pessoas que resolvem lacrar. E compara isso com um assassinato, da Regina Duarte é só um, com um assassinato e com a vergonha que tem que ter enrustida de tantos artistas que não declaram seu voto por medo de represália. Até o Neymar, que é o super Neymar, teve que encarar repercussões. Tem gente cobrando até cancelamento de patrocínio da Puma pro Neymar. Faça-me o favor.